Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe a sua vida demais e de toda a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, realizamos a reunião para troca de coração. A primeira acontece às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9, 15, 19 e 30. Amanhã vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 19h30, com uma reunião abençoada, que é a reunião para a renovação da mente. Nós buscamos o Espírito Santo e buscamos renovação mental. É necessário acontecer uma renovação mental. No nome de Jesus Cristo. Domingo teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Se até hoje você não fez uma aliança com o Senhor, faça, porque Jesus está voltando. Olha o que diz aqui em Gênesis 8, 22. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, semeadura e colheita, semeadura e colheita. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, isto também ceifará. A Bíblia diz que se você planta, semeia na carne, se todas as sementes que você usa, elas são carnais, você vai ter uma colheita de destruição. Mas se você semear no Espírito, você vai ter uma colheita de vida, vida eterna. E aí ela continua, a palavra continua nos orientando, dizendo, não vos canseis de fazer, de plantar a semente do bem. Porque se você não desanimar, você vai colher. Não canse. Não se canse de semear a boa semente. Como é que você vence o mal? A Bíblia diz que você só vence o mal usando as sementes do bem. Se você semear o bem, você vai vencer o mal. Você só vence o mal com o bem. Você não vence o mal com o mal, você vence o mal com o bem. É assim que você vence. A Bíblia diz, nos ensina, aqui em Lucas 6,38, deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Eu vou pedir para eles colocarem aqui na tela. E eu quero convidar você a repetir comigo. Para memorizar. Então, eu vou pedir para eles colocarem na tela e você vai repetir comigo. Agora, ok? Então, vamos juntos? A semente precisa vir em primeiro lugar. Essa nós vamos repetir 2 vezes. A semente precisa vir em primeiro lugar. Primeiro você semeia. Primeiro você planta. É preciso colocar a semente no solo. É preciso colocar a semente no solo.
Você precisa guardar tudo isso. Porque vai fazer diferença se você buscar entendimento dessa palavra. Nas épocas de necessidade, plante uma semente. Você está passando por um momento difícil? Plante uma semente. O que a Bíblia diz? Que eu falei aqui, a semente precisa vir primeiro. Olha aqui, deixa eu te falar, ó, antes de eu concluir. A Bíblia diz, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Primeiro, você busca a Deus e a vontade de Deus. E todas as coisas serão acrescentadas na sua vida. O problema é que as pessoas buscam as coisas primeiro e não buscam a Deus. Primeiro você busca a Deus, a vontade de Deus, e as coisas virão até você. Ó, palavras são sementes. Atitudes são sementes. Cada decisão que você toma na sua vida é uma semente. Você precisa prestar atenção nas sementes que você está usando, no que você fala, nas suas atitudes, nas suas decisões, porque tudo isso funciona como uma semente. Semente. Então a semente precisa vir primeiro. Primeiro eu planto. O que eu estou plantando? O que é que eu estou plantando? Que tipo de semente eu estou usando? Porque às vezes as pessoas se esquecem disso. Ó. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita. O que você planta, você colhe. O que você planta, você colhe. O que você planta, você colhe. Você planta, você colhe. Você planta, você colhe. Você semeia, você colhe. Semeadura e colheita, semeadura e colheita. Eu preciso lançar uma semente no solo. Uma boa semente. Se tem uma área na minha vida que não está funcionando bem, o que é que eu tenho que fazer? Plantar o que eu quero colher naquela área. Eu quero colher um casamento maravilhoso, mas eu não planto uma boa semente nesse casamento. Eu quero colher na minha vida financeira, mas eu não planto na minha vida financeira. Eu quero colher amizades, mas eu não planto boas amizades com lealdade e fidelidade. Eu preciso lançar uma semente no solo. É o que eu disse. É preciso colocar a semente no solo. Se eu estou passando por uma necessidade, o que é que eu faço? Eu estou vivendo um momento difícil. Eu acordei depressivo, deprimido, angustiado. O que eu faço? Me levanto e vou plantar uma boa semente na vida de alguém. Levar alegria na vida daquela pessoa. Você vai ver, logo a sua alegria já volta. Quando você planta, você está triste, você planta alegria. Você faz a alegria de alguém. Você leva alegria para alguém. Você quer felicidade? O que você faz? Você tem que usar a semente da felicidade. Planta felicidade. Lança uma semente de felicidade no solo. Você vai colher felicidade. Faça pessoas felizes. Tira o foco de você. Tira o olhar de você. A maioria das pessoas tem sido engolidas pelo egoísmo. Egocêntricas. O tempo todo. O que importa é o que elas querem, pensam, acham. Tem que ser do jeito delas, na hora delas, da forma delas. Tira o olhar de você e coloca em coisas maiores. Porque quanto mais você tira o olhar de você, mais Deus olha para você. Quanto menos você olha para você, mais Deus olha para você. Você está vivendo um momento de grande necessidade, dificuldade. Você está triste? Por que você está triste? Porque talvez você não tenha plantado, usado sementes de felicidade. Faça pessoas felizes. Levanta da cama. Vá para um hospital, pregar o evangelho, levar alegria, consolar pessoas.
Usa a sua vida para algo maior. Um senhor perdeu a esposa, a mulher que ele tanto amava, ficou devastado. Mas sabe o que ele fez com aquela dor? Aquilo que nós ensinamos. Cure a sua dor curando a dor das pessoas. Ele se levantou e começou a dar passos nessa direção e a plantar essa semente. Quando alguém perdia um ente querido, ele ia e levava o seu consolo e apoiava a pessoa, porque ele sabia o que era perder alguém que é importante. Até que ele passou a liderar um ministério, o Ministério do Consolo. E muitas pessoas se uniram a ele. Mães que tinham perdido filhos, maridos, e homens que tinham perdido suas esposas também, filhos que tinham perdido os pais e tinham sentido demais, e ao invés de ficarem lá lambendo feridas, foram levar consolo a outras pessoas. E dessa maneira eles se curaram. Exatamente isso. Você não se cura se não curar alguém. Em épocas de necessidade, plante uma semente. Em épocas de necessidade, em que você estiver vivendo algo difícil, plante uma boa semente. Faça como aquele bom samaritano. Não é impressionante que tenha passado por lá quando aquele homem, um homem foi assaltado e machucado e ficou desmaiado no chão? A primeira pessoa que passou e viu ele lá e ignorou e passou para o outro lado foi um sacerdote. Um homem que fazia parte da tribo sacerdotal nos dias de hoje, um bispo, um pastor, um apóstolo, uma bispa, uma pastora, alguém que está aí atuando. Ele foi para o outro lado. O levita veio. E quando viu o homem no chão, pensou da mesma maneira do sacerdote. Eu tenho um compromisso, eu tenho responsabilidade, eu estou atrasado. Talvez o sacerdote e o levita pensaram, bom, se eu parar para ajudar esse homem, eu vou me atrasar para a reunião, para fazer a cerimônia, o culto. Aí veio um samaritano, aquele tipo de gente que pessoas como o sacerdote e o levita olham de cima para baixo e julgam, não acham espiritual e criticam. Mas esse homem também devia, com certeza, tinha um compromisso, tinha hora marcada, mas ele parou. Pegou aquele homem que estava jogado, machucado e ferido, colocou no seu animal, levou a uma hospedaria, pagou para o dono da hospedaria cuidar dele e disse, qualquer coisa que você gastar mais, quando eu voltar, eu te pago. E Jesus falou, é isso que vocês devem fazer. Aquele homem desconhecido, machucado lá no chão, é o seu próximo. Você não sabe quem ele é, mas ele é o seu próximo. Plante uma boa semente na vida dele. Aquele bom samaritano plantou uma boa semente. Aos olhos da sociedade, ele não era uma pessoa confiável, digamos assim, mas ele agradou o reino dos céus porque ele parou para acudir a alguém que precisava. E esse é o verdadeiro cristianismo. É quando você ama a Deus e ama o seu próximo como a si mesmo, você faz por alguém que você gostaria, ou que você gostaria que fizessem por você. Você quer uma boa velhice? Você tem plantado na vida dos velhos? Você quer que as pessoas tratem bem os seus filhos? Você tem plantado na vida dos filhos dos outros? Você quer uma vida de paz? Você tem plantado paz? Você quer felicidade? Você tem plantado felicidade? Você reclama que uma determinada área da tua vida não vai bem. Você já parou para plantar uma semente nessa área? Nessa área que você julga deficiente? Você já parou para pensar?
e que talvez está faltando lançar uma semente nesse solo? Diga comigo agora. Serei um doador na vida. Repita isso comigo. Serei um doador na vida, em nome de Jesus. Se você quiser prosperar, você precisa aprender a dar. Você precisa estar sempre garantindo que terá uma colheita, uma boa colheita. Se você não plantar uma boa, não usar de uma boa semente, não terá uma boa colheita. Você pode fazer algo fora do comum como expressão da sua fé. O que está aqui em Lucas 6:38? Deem, e será dada a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. A Bíblia diz, deem, e vai voltar com abundância para você. Agora lembra de uma coisa, a medida que você usar, será usada na sua vida. Se você usar uma medida de uma colherinha de café para abençoar pessoas, para se entregar no reino de Deus, é o que vai voltar para você. Se você usa uma colher de chá, uma medida de uma colher de chá, o que volta para você, de uma colher de sopa, é o que volta para você. Se você usar uma medida de um caminhão, é o que vai voltar para você. Talvez você está aí reclamando que tudo que vem para você é escasso. Qual é a medida que você costuma usar para o reino de Deus na vida das pessoas? Uma colher de chá? Ou uma colherinha de café? Ou um tacho? Qual é a medida que você usa para se lançar em Deus, para abençoar as pessoas? Qual a medida? Está aqui? Repita comigo, fale comigo agora. Plante uma semente extraordinária. Eu pedi para eles colocarem na tela. Então, olha aqui, para você guardar. Plante uma semente extraordinária. Plante uma semente extraordinária. E terá uma colheita extraordinária. Use de uma semente extraordinária. Plante uma semente extraordinária. E você terá uma colheita extraordinária. Você pode usar de uma medida maior. Vamos, minha gente. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita. O que o homem planta é o que ele colhe. Talvez você está aí totalmente insatisfeito, insatisfeita com os seus resultados. Mas a verdade é que você tem usado uma medida pequenininha. Talvez a medida é do tamanho de uma colherinha de café. Talvez a semente que você usa é sempre a pior, é a semente do egoísmo, da revolta, do ódio, da crítica, do julgamento, da rebeldia, da rebelião, do orgulho. Claro que você vai ter uma vida miserável, todas as suas colheitas serão miseráveis, infelizes. Se você não aprender, nos tempos de necessidade, plantar uma semente na vida do outro, você não sai do lugar. Porque se eu estou passando por uma necessidade, é aí que eu tenho que plantar uma boa semente para eu colher. Qual o campo que precisa ser semeado na sua vida? Talvez você reclama da sua família, mas você não planta uma boa semente na vida da sua família. Reclama do seu casamento, mas não planta uma boa semente do seu casamento. Reclama da sua vida financeira, mas não planta uma boa semente na sua vida financeira. Ei, você não pode roubar a Deus e ainda esperar ser abençoado por Ele. Talvez você não é dizimista, não é ofertante. Mas Deus vai me abençoar? Não! Biblicamente,
Você não pode roubar a Deus e ainda esperar ser abençoado por Ele. Você não planta uma semente no reino de Deus, dizimando e ofertando, mas você quer que Deus te abençoe. Você não planta uma semente de amor no seu casamento, mas quer colher amor. Você deve plantar. Ah, eu já fiz isso. Não vos canseis de fazer o bem. Ah, eu já fiz demais. Não vos canseis. Não vos canseis de plantar a semente do bem, do amor, do perdão, da renúncia. Não vos canseis, porque é dessa maneira que você vai colher. A semente tem que vir em primeiro lugar. Você não gosta da vida que tem? Observe a semente que tem usado. Você vive dizendo que tudo para você é escasso. Olha a medida que você tem usado. A mesma medida que usar é o que vai voltar, é o que será usado na sua vida. Vamos, pense a respeito. Deus quer te abençoar. Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida, mas talvez você só tenha feito coisas, ao invés de fazer o extraordinário, faz o que é miserável. Vamos mudar essa semente, você vai ver, a colheita também vai mudar. Enquanto o mundo existir. Enquanto o mundo existir, isso não vai mudar. Sempre haverá semeadura e colheita. E o que a gente planta é o que a gente colhe. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor Mateus, através da fé que o Senhor tem recebido dentro do Ministério de Mudança de Vida e colocado em prática, qual é a recente conquista que o Senhor obteve? Bom, a minha recente conquista foi a conquista da minha moto, né? Que é algo que eu sempre tentei conquistar, que eu sempre lutei para conseguir. E recentemente, durante o Propósito 52 Dias, eu consegui adquirir a minha moto. E é importante ressaltar que é algo que o senhor já vem há um tempo projetando, buscando, e agora, dentro do Propósito 52 Dias, Deus concedeu essa grande vitória ao senhor. Sim, foi durante o Propósito 52 Dias que eu realmente consegui, usando a fé que eu tenho aprendido aqui, usando a fé dentro desses 52 dias, que é perseverar, que eu consegui finalmente a minha moto. Hoje está motorizado. Sim, com certeza, e muito feliz, é claro. É do jeito que eu pedi a Deus, por mais que apareceram muitas no caminho, nenhuma foi a que eu quis, eu sempre colocando Deus na direção de tudo, sabendo que no final eu ia conseguir. E na semana que eu consegui a minha moto, já tinha colocado dentro de mim que até o final daquela semana eu tinha que conseguir a minha moto. E foi tudo como eu planejei mesmo, a moto que eu sempre quis, e foi uma bênção. E não... Deus entregou como você sonhava. Como eu sonhava. Momento da oração. Ó Deus querido, eu oro para que esta mensagem entre com total entendimento, de forma revelada, que traga o entendimento que essa pessoa precisa, para que ela, meu Deus, passe a se comportar, a ter uma boa atitude, porque talvez ela não tenha tido uma boa atitude, ela reclama dos resultados. Mas o problema não está simples de resolver. A verdade é que é simples. Ela muda a semente. Ela tem que prestar atenção no que ela fala, porque cada palavra é uma semente. No que ela faz. Porque cada atitude que ela tem é uma semente. Cada decisão é uma semente. E toda semente vai germinar. E depois vem a colheita. Ela não quer colher. Ela fala asneiras, mas ela não quer colher o retorno disso. Ela acha que ela só está falando, mas nenhuma palavra é apagada. Por tuas palavras será justificado e por elas condenado, está escrito assim. Por tuas palavras será justificado, mas por elas condenado. Então, meu Pai, ela precisa entender e trabalhar essas mudanças e buscar com força, sim, eu vou plantar uma boa semente e orar ao Senhor, Senhor, me ajude a plantar uma boa semente. Eu quero ter boas colheitas. Eu preciso ter uma colheita diferente, garantir colheitas maravilhosas, extraordinárias para o meu futuro.
Mas se eu continuar plantando atitudes ruins, terei colheitas ruins. Eu oro para que ela entenda perfeitamente, meu Pai, que ela tem que mudar a medida, mudar a semente. Ela precisa mudar, porque ela talvez reclama da colheita, reclama das privações, da escassez que é a vida dela, mas talvez a medida que ela usa em tudo na vida, para semear no teu reino, semear na vida das pessoas. O comportamento dela é avarento, egoísta. E dessa maneira o Senhor não pode abençoá-la. Que essa palavra entre com total entendimento. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. E determino mudanças na vida de cada um, milagres agora, que vidas sejam completamente transformadas. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis que têm me ajudado a manter o programa, que elas sejam muito, muito abençoadas, prosperadas, enriquecidas, que elas tenham com abundância, com fartura, meu Pai, porque elas têm semeado no teu reino. Então prospera cada uma, desperta mais semeadores, porque nós precisamos de mais semeadores e quem planta colhe. Se essa pessoa passar a plantar no programa Mudança de Vida hoje, ela vai ter para colher abundantemente. A semente tem que vir primeiro. Se eu quero colher, eu tenho que plantar e plantar uma boa semente. Usar de uma semente extraordinária. Então terei uma colheita extraordinária. Se eu quiser prosperar, tenho que aprender a dar, meu Pai. Ó Deus, na sua matemática, quanto mais damos, mais enriquecemos. Eu agradeço ao Senhor e que todos cresçam com essa mensagem. Obrigada, Deus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás é onde eu fico e onde vou estar amanhã, 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação, mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.